Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos falar sobre a série YC da Yamaha, neste caso o YC61. Antes de mais, quero-vos pedir imensa desculpa por não ter publicado mais conteúdo nos últimos tempos, mas fui contratado como teclista do programa da TV All Together Now e acabou por consumir um bocadinho do tempo que eu utilizo normalmente para gravar estes vídeos. Mas existem aspectos positivos também. Um deles é o facto de eu ter depois, durante o programa, gravado um vídeo em que vos dou a conhecer a banda e aquilo que nós utilizamos e tudo isso relativo ao programa, e também me serviu para utilizar este YC61 em profundidade, o que me permite ter uma opinião muito mais formada e dar-vos uma ideia honesta daquilo que este teclado pode fazer. Mas antes disso, vamos saber porque é que estes teclados se chamam YC. A sigla YC significa Yamaha Combo e foi lançada pela primeira vez em 1969. Ora, os teclados Combo eram teclados que tinham vários sons, mas o foco principal era efetivamente o órgão. Isto acontece porque nesses anos 60 havia uma prominência muito grande de bandas como os Beatles ou como os Doors e acabou por, de certa forma, fazer com que o público se interessasse mais por este tipo de teclado. Assim sendo, a Yamaha lança o YC10, que é a primeira versão em 1969, que era vermelho, um dos modelos, havia outras cores, e depois refiro também o YC45D, que era tipo o topo de gama da altura, que tinha dois teclados, tinha também já uma série de novas funcionalidades e ficou em produção até 1977. Depois disso, a Yamaha resolveu reavivar a sigla YC para a série Reface. E em 2020 foi lançado o YC. Neste caso, aproveitando um bocadinho a mudança de filosofia que já havia sido começada com a série CP, basicamente permitindo com que nós tenhamos todos os controlos aqui à nossa frente para podermos alterar em tempo real conforme nos apetecer à medida que vamos tocando. Este YC é obviamente mais baseado no órgão. E então deste lado aqui temos as drawbars físicas, temos também os controlos todos que um órgão normalmente costuma ter, o vibrato, o chorus, a percussão, pre-drive, tudo isso. E temos também aqui o controle do rotor. E depois, para além disso, do outro lado, nós temos a secção de keys. Ora, são duas ou três secções, depende da forma como quiserem ver. Duas porque temos um motor separado aqui deste lado e outro motor deste lado, mas na realidade são três porque temos a possibilidade de escolher keys A e keys B. Para além disso, a Yamaha também inclui no YC61 um sintetizador FM. Isto é muito completo. Eu agora vou-vos mostrar assim com todo o detalhe. Vamos começar aqui, por exemplo, vamos desligar o som de órgão, vamos desligar o som de piano. No som de piano, tenho aqui um som de piano, em que tenho, por exemplo, só o reverb aqui. Aqui temos os efeitos, em que nós podemos ouvir ali o reverb. Se eu quiser, por exemplo, juntar um delay, posso fazê-lo e fica automaticamente aqui. Agora vamos deixar isto assim, agora vamos passar para o som de pad que está ali. Ou seja, neste caso tenho um reverb também e tenho aqui um phaser. Então fica...
Ora, se eu juntar os dois, fico com dois reverbs diferentes, um delay e um phaser. Ok, está lá o phaser, percebes perfeitamente. Neste caso podemos então também juntar o órgão. O órgão, neste caso, aparece aqui com os controles todos deste lado, mas também em termos de efeitos, deste lado nós podemos definir o speaker amp, ou seja, basicamente como é que queremos que o nosso órgão seja amplificado, entre aspas. Temos aqui duas possibilidades de altifalante com rotor e depois, para além disso, temos a possibilidade, por exemplo, imaginem se eu quisesse, por exemplo, pôr aqui um case, que é aquilo que se usa normalmente para os pianos elétricos. Todas estas possibilidades estão disponíveis para o órgão e nós podemos não só atribuí-las ao órgão, mas como ao Keys A ou Keys B. Ainda há a possibilidade de juntar um outro efeito, aqui, se eu juntar aqui, em que eu, por exemplo, tenho um tap delay e se eu quiser juntar isto no órgão, posso fazer, por exemplo, aqui um tap e ele fica aqui, o que é absolutamente espetacular para tocar ao vivo também. Pronto. Ou seja, todas estas possibilidades, a juntar a isso temos também a possibilidade de juntar novamente mais reverb e que possamos também atribuí-lo separadamente ao órgão, ao Keys A ou ao Keys B, como nós quisermos, e no fim temos também um equalizador. Agora falando um bocadinho mais em detalhe do motor VCM, que significa Virtual Circuit Modeling, temos 6 tipos de órgão. Neste caso o H1 é o som mais conhecido deste tipo de instrumento. Depois o H2 também acaba por ser do mesmo género, mas tem um ênfase maior sobre os médios graves, é porque é para ser um bocadinho mais pujante, E depois temos o H3 que basicamente nos leva um bocadinho mais para o lado da percussão e também para a utilização com overdrive, para ser um som também mais agressivo nesse sentido. Depois temos o F1, que é um órgão FM da Yamaha. O F2, que é o típico órgão inglês, ou seja, podemos dizer que seria um Vox. E o F3, que é o órgão italiano, ou seja, neste caso, o Farfisa. Em relação aos órgãos italiano e inglês, refiro o facto de nós não termos 9 drawbars, temos apenas 8. Esta aqui, ela pura e simplesmente não funciona. Acabando por aproveitar aqui um bocadinho a questão das drawbars, também temos o facto de as drawbars poderem ser iluminadas e isso ajuda muito para nós sabermos quando mudamos de som em que parâmetros é que estão as drawbars. Só que podemos também mudar a cor das drawbars. Se eu quiser, posso ir aqui a Settings, venho aqui ao Drawbar Color e imaginem que eu quero, por exemplo, que as minhas drawbars fiquem amarelas, ou por exemplo aqui neste cyan, ou então magenta, por exemplo. Temos todas as possibilidades, eu posso basicamente dizer que sim, para a parte de cima, upper, e fica definido que elas ficam assim, magenta. Falando já do som do órgão, quer-me parecer a mim que é bastante competente. Como vos disse, estive a utilizá-lo durante o tempo todo que estive no programa e consegui fazer tudo aquilo que necessitava. Não foi difícil conseguir tirar som e ir à procura de uma ou outra nuance no som e acabo por ter a sensação que é perfeitamente utilizável e é muito melhor do que qualquer outro som de órgão que eu tenha experimentado nos Yamahas todos que já tive ao longo do tempo. Inclusivamente até me parece que tem um bocadinho mais de corpo e que tem um bocadinho mais de ajustabilidade em relação, por exemplo, ao Nord Electro que eu tive aqui há pouco tempo. Parece-me que está talvez um pequeno patamar acima, mas lá está, é a minha opinião, são os meus ouvidos, vocês com certeza poderão ter opiniões diferentes. Para ser completamente honesto, com certeza que já repararam nos meus vídeos que de vez em quando aparece um Hammond XK5 ali atrás e aí nota-se um bocadinho a diferença. A questão que existe aqui é o XK5 é um instrumento que custa cerca de 3.500 euros, que só serve para tocar órgão, ou seja, é específico para essa função. Logo, tem que haver uma diferença, não é? E, no entanto, também não sei se existe uma diferença de 2.000 euros entre o som de um e o som do outro. Por isso não sei até que ponto é que não existe aqui efetivamente muito valor, embora, como disse, o som não seja exatamente igual, ou melhor, ou o que quer que seja. O Hammond XK5 tem efetivamente um bocadinho mais de corpo e talvez em termos de regulações também tenhamos mais possibilidades. No entanto, volto a referir, não sei se existem 2.000 euros de diferença entre eles. Bom, e já agora aproveito para referir a keypad. A keypad deste teclado
é muito boa, é extremamente agradável de utilizar e está obviamente direcionada para tocar órgão. No entanto, nós conseguimos tirar bom som no piano, conseguimos tirar bom som nos pianos elétricos. Acaba por ser uma questão de hábito. Eu confesso que não sou o melhor porque não estou muito habituado. Eu sou daquele tipo de pessoas que gosta de ter tudo, cada um no seu lugar. Ou seja, um órgão tem que ter teclado do waterfall e serve para tocar sobretudo o órgão. Poderá servir para tocar uma coisita ou outra, mas eu normalmente não tenho tendência para utilizar ou o piano ou o piano elétrico. E depois tenho um teclado pesado, onde tenho os pianos elétricos, onde uso tudo o resto. É um bocadinho a minha filosofia, mas no entanto, se nós precisarmos de utilizar este teclado para fazer tudo, entre aspas, eu acho que ele é extremamente competente. Falando agora da secção de keys, vamos ter muitos sons que já conhecemos da série CP, como por exemplo o 78RD, o CFX, o piano vertical U1 e noutros sons também de piano elétrico que já existiam na série CP. No entanto, alguns nós não vamos encontrar, como é o caso do Bosendorfer, para que, obviamente, também haja alguma diferenciação entre aquilo que é um teclado que é direcionado para o piano e outro teclado que é um teclado mais versátil, neste caso o teclado combo. Nós temos 10 sons de piano, temos 20 sons de piano elétrico, temos na secção de synth, que também tem o sintetizador FM, não nos esqueçamos disso, temos 60 sons e na secção de Others temos cerca de 54 sons, o que faz com que possamos ter aqui muita versatilidade. Eu vou-vos exemplificar isso com umas cordas que são da secção de Others. Como podem ouvir, estas cordas, tal qual como muitos dos outros sons, estão muito bem calibrados para tocar ao vivo. E isso parece-me também uma coisa bastante importante de referir. O que eu senti quando experimentei o Nord Electro 6 é que os sons pareciam não estar super calibrados para tocar ao vivo. Às vezes, ao vivo, precisamos de mais efeito, precisamos de mais isto, mais aquilo. Neste aqui não é preciso ajustar tanto para obter um bom som. Para além disso, a Yamaha tem o hábito de fazer atualizações recorrentes, o que faz com que possivelmente até os sons possam vir a ser melhorados e venham a surgir novos sons, etc. Cada atualização normalmente traz sempre uma série de novos sons, como é o caso da atualização da versão 1.1 para este teclado, também nos trouxe mais alguns sons de piano elétrico e mais alguns sons de piano acústico. Outro aspecto que me parece muito bem pensado é este botão de EG Filter. Este knob aqui o que nos permite é fazer alterações nos sons em tempo real. Se selecionarmos a opção Filter, estamos a fazer alterações em termos do cutoff e da resonance. Se selecionarmos a opção EG, estamos a selecionar a opção de fazer alterações no envio. E a forma como o som responde é diferente.
Bom, referindo aqui o ecrã central, basicamente temos o mesmo tipo de ecrã que temos no CP88, em que temos o nosso split point, temos o store para a parte de gravar e depois temos os settings, onde temos mais alguns, os settings e o menu é onde nós temos mais alguns submenus. Outro dos aspectos que eu gostava de referir é a integração com dispositivos externos, como por exemplo o caso deste iPad. Eu tenho aqui este iPad que tem aqui, como vocês podem ver, um Model D, a aplicação do Model D, e eu basicamente, se tiver esta aplicação aqui e tiver no teclado todas as secções desligadas, ou seja, o órgão, o keys A e o keys B, eu consigo ter o som do Moog a sair diretamente pelos altos do teclado. Isto acontece porque o YC tem um interface integrado, mas efetivamente está pensado para ser muito fácil. Se eu quiser misturar com os outros sons, não há problema nenhum. Por exemplo, imaginem aqui, tenho aqui, se eu quiser pôr aqui um piano em cima deste Moog. Referindo agora com mais detalhe os outros modelos desta nova série YC, que foram lançados no início deste ano, tanto o YC 73 como o YC 88, a diferença reside sobretudo no número de teclas e no teclado em si. O YC73 tem um Balanced Hammer Action, significa que o teclado tem um peso de piano elétrico, ou piano se quiserem, mas é todo por igual. E o YC88 tem o teclado amarfinado, de madeira, e tem o peso desigual, ou seja, tem mais peso da secção grave, menos peso na secção aguda, como acontece no CP88. É óbvio que se o vosso foco é tocar piano, a melhor opção é o YC88. Se o vosso foco é ter uma coisa o mais versátil possível, se calhar o 73 é capaz de ser uma ótima opção, porque vos permite ter tudo. E se vocês forem como eu, que gosto de ter cada coisa no seu lugar, então o YC61 é o melhor. Porquê? Porque nos permite usar o órgão com o teclado indicado para o fazer, porque é extremamente leve. Imaginem que eu preciso ir a um ensaio onde é só preciso tocar algumas coisas simples. Eu posso perfeitamente só levar este teclado, escuso de, por exemplo, levar ou o montage, ou o CP, ou o que quer que seja. E para além disso tem, como disse, imensas possibilidades. Serve perfeitamente como um teclado auxiliar com sons de sintetizador, sons de corda, etc. E isso eu tenho a certeza porque, como disse, experimentei no programa de televisão. E diria quase que é um complemento muito bom, ou perfeito, em relação ao CP88. Com este e com o CP88, desde que não seja nada de muito complicado e de muito sound design, vocês conseguem fazer todos os concertos e mais alguns. Ao longo de todo o tempo que estive a preparar o vídeo, pensei também em aspectos negativos do teclado. Vou-vos dizer algumas das coisas que eu acho que, inclusivamente até alguma delas já vi referidas em outros vídeos na internet, se quiserem podem dizer que eu estou a copiar, mas realmente experimentei e faz sentido. Uma delas é o facto de a diferença entre as secções não é assim muito visível, e se nós estivermos, por exemplo, num palco pouco iluminado, que às vezes acontecia no programa, quando baixavam as luzes, poderia acontecer, por exemplo, o facto de eu querer mexer aqui nesta secção e não ter bem a certeza se estou a mexer na secção de keys ou se estou a mexer na secção de efeitos. Outro aspecto que eu gostava de ver alterado aqui na série YC é a questão do Advanced Mode. Neste teclado isso não é possível. Um dos sons tem que ser sempre, para termos 3 sons, um dos sons tem que ser sempre o do órgão e depois temos o keys A e keys B. Era bom que desse para desligar o motor do órgão e ter acesso a um terceiro som de keys, por exemplo, ou então se eu quisesse fazer, por exemplo, 3 sons com órgãos diferentes, o que eu quisesse fazer em termos de sons fosse mais versátil. Outro aspecto que às vezes também pode criar aqui umas questões é o facto do ecrã ser relativamente pequenino. Como eu disse há pouco, este teclado está sobretudo direcionado para ser controlado em tempo real, mas se eu quiser, por exemplo, ir aqui à opção de Settings, eu tenho aqui vários controlos e dentro da opção de Sound, depois tenho aqui mais submenus e tenho muitas possibilidades. Existem muitos submenus e o ecrã acaba por ser um bocadinho pequeno para tantos submenus, se bem que, mais uma vez refiro, tudo aquilo que nós precisamos normalmente está sempre aqui à mão. Bom, e foram estas as minhas impressões acerca deste teclado. Pronto, como eu já vos disse, acho que é um valor muito bom e acho que a Yamaha ultimamente tem lançado produtos muito bons, não pelo facto de ter um acordo com a Yamaha, não é isso. Trata-se só de uma questão de pensarmos no valor, no preço deste teclado, tudo aquilo que ele faz. Mais uma vez refiro a questão da construção. No entanto, vocês podem ter uma opinião completamente diferente e se caso tenham, por favor, não se coíbam, vão aos comentários, deixem as vossas opiniões, façam like,
basicamente interajam comigo e digam-me também o que é que vocês gostavam de ver. Eu estou aqui a pensar em fazer aqui um vídeo comparativo em relação a este teclado. Vamos ver se consigo fazer com que isso aconteça. Agora resta-me despedir e pedir-vos que, caso gostem dos conteúdos deste vídeo e de todos os outros que eu já publiquei no canal, que considerem subscrever o canal, porque obviamente esse é um apoio muito importante. Como eu também já mencionei, o meu foco é melhorar um bocadinho todos os dias e para isso vou continuar a praticar. Até ao próximo vídeo, malta.